Quinta-feira, 9 de março, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje seguindo aqui com o livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 24 e hoje falaremos sobre os bastidores da Segunda Guerra Mundial, os bastidores espirituais, o que aconteceu do lado de lá no período ali da Segunda Guerra Mundial. Então, começando nossa reflexão, recebendo a nossa turmíssima querida, fiel, dedicada. Ei, ai, ai, coisa boa! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha turma querida! Ai, que delícia! Bom dia, flor do dia! Deixa eu ver aqui em cima, Reizinho! Bom dia, meu irmão querido! Alcinir iluminada, Aline Cristiane querida, Renatinha Melo, bom dia amores, bom dia, bom dia, bom dia. Adel Maxo, assim que fala, Júlia Barreto e mais uma pessoa aqui que eu não consigo ver o nome. Tia Soninha querida, bom dia flor do dia, bom dia Cleidinha, Roberta, Dani Boazzi e o Emilinho, bom dia meus amores, bom dia Anivaldinha, luz das nossas manhãs, meu amor, tia Soninha, riqueza, Silvítia, bom dia, Rogerinho, galera, bom dia, bom dia, bom dia, Pati Vinhático, bom dia a todos, que alegria, como é bom receber tanto bom dia, tanto coração, bom dia, lindeza, bom dia, linda flor iluminada, Alcinir, você, meu amor, querida, que nos faz crescer espiritualmente, oi, meu amor, Dariozinho, querido, bom dia, que Jesus nos alcance fácil, que Jesus sinta os nossos esforços de elevação, consistentes, desbravadores, corajosos e alcance-nos em nossa força interior, em nosso poder de alma. Que Jesus nos fortaleça para caminharmos juntos, unidos, de mãos dadas, lado a lado, para a preponderância do Espírito sobre a matéria. Meu Jesus, muito obrigada por este encontro, por este momento. Que assim seja. Que assim seja, amores, amores. Bom dia, turmíssima que tá chegando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Edinha. Bom dia, Renira Marconi, bom dia amor, que assim seja. Então é isso, começando porque hoje o nosso coração prepara coração. Hoje nós vamos falar dos bastidores espirituais, do que aconteceu do lado de lá na época da Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram que o Lísias estava com o André Luiz no capítulo anterior? Tava o Lísias e o André Luiz lá fora, vendo a lua, né, e fazendo as considerações sobre as informações, o acompanhamento restrito sobre do pessoal da Terra, esse vínculo estreito entre quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Isso nós falamos a semana passada, que o André ainda questionou, falou assim, a gente fica querendo saber do pessoal lá da Terra. Falou, André, mas informação não é saúde, não é equilíbrio. Se a gente não tiver preparo, a informação de lá pode nos perturbar e perturbá-los ainda mais. Então, bom dia, Dridrica Venag, bom dia, Leonor. Bom dia, Mari Ângela. Bom dia, turmíssima que tá chegando aí. Sintam-se abraçados. Que delícia a gente tá junto. Então, fazendo um remember aqui da semana passada. A semana passada nós estivemos falando sobre isso, né? Que existe o preparo primeiro para depois o pessoal poder vir visitar.
né? Então o Lísias ainda finaliza falando, quando merecemos, aí, assim, quando merecemos essa oportunidade, essa visita, primeiro é uma conquista, né? Primeiro a gente conquista essa possibilidade, depois é que a gente vai lá visitar o pessoal que ficou na terra. Então, não é assim, essa coisa sem ordem, né? Sem uma regra, uma condução, vai fazendo à lá vontade. Não, tem ali o condutor mestre que protege, que cuida do equilíbrio espiritual, mental, emocional de cada um, tanto de quem tá lá como de quem tá aqui. Então, lembram que ele estava na frente de um aparelho que parecia um rádio, né? Bom dia, Soninha! Bom dia, Vilminha! Bom dia, turma que tá chegando! Bom dia, estamos começando! Ele estava na frente de um aparelho que parecia uma televisão, né? Porque vai surgir a imagem. Só que aí ele não ligou, ele não estava ligando, eles estavam ali conversando. Aí o capítulo hoje começa com ele ligando, mas já, é importante essa lembrança do que veio o capítulo anterior, porque senão a gente pode assustar, né? Então lembra que a gente estava falando desta resignação à nossa condição de aprendiz. Aprendiz não faz o que bem entende, aprendiz faz o que precisa, né? Quando a gente vai no médico, porque a gente tá com determinado problema, a gente não vai lá e determina ao médico a forma como a gente quer ser conduzido no tratamento. Não, é ele que sabe. A gente se resigna àquela condição de paciente. O paciente escuta, o médico fala, né? Chamava Saber Ouvir o capítulo passado, para nos colocar nessa posição de aprendizes, de espírito em busca. Pois bem, neste capítulo vai mostrar essa nossa condição de aprendiz no coletivo, né? Chama O Impressionante Apelo. O Lísias ligou o receptor e suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Aí este locutor começou a falar. Então é um apelo que comove a gente. Bom dia, Sussu, meu amor. Bom dia, Dinho. Esse apelo comove, porque o locutor tá falando assim: emissora do posto 2 de moradia, é a colônia espiritual. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos quanto puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Gente, olha que apelo emotivo. O cara tava pedindo ali pro pessoal ajudar com prece. A prece é matéria viva. Então, ajudem com prece, porque a prece é a substância que vai lá
e dilui as sombras, as correntes que estão se formando entre o umbral e as mentes dos encarnados. Qual aqui que é o diluente? É prece, é a vibração profunda, sentida, intensa das mentes que estão preservadas, não estão sendo alcançadas por essas forças malignas. Olha que forte que é isso. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais, se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta. Então, é bonito isso, é bonito e é comovente. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Olha como o bem não pode ser tímido. O bem precisa ser corajoso. O bem precisa ser atuante. O bem precisa arregaçar a manga e lutar. A luta do bem, a luta com as armas do bem, mas é uma luta, é um enfrentamento. Aí o Lísias, de tempo em tempo, o cara parava de falar e voltava. Bom dia, Gleicinha, bom dia, Elaine, bom dia, amores que vão chegando aí, sintam-se abraçados todos. O cara parava de falar e retornava aquela melodia gostosa. E aí a hora que o Lísias e o André conversavam um pouquinho, aí ele falava assim, aí o Lísias explicou, falou: André, talvez você não saiba porque você está aí envolvido no seu tratamento, mas nós estamos em agosto de 1939. Nós estamos ouvindo a Moradia, velha colônia de serviço, muito ligada às zonas inferiores. Você, como não estava bem esses dias, você não está acompanhando a angustiosa situação do mundo. Mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Aí o André assustou, porque ele foi pego de surpresa, ele não sabia, né? Aí ele falou assim: mas como? Já não basta o aprendizado depois da Primeira Guerra? Aí o Lísias abaixou a cabeça, comovido, e nem respondeu ao André. E aí o André ficou pensando, né, ouvindo ali, o cara voltava a falar e eles ouvindo, e o André ficou pensando. Naí, olha só, gente, o capítulo, ele é duro, ele comove, mas olhemos para o lado da luz. Olhemos para o lado da luz. Por quê? Porque a gente pode fazer um paralelo com o momento que a Terra vive hoje. Existe a sombra que domina? Existe. Existe ali as forças do mal ligadas às mentes dos encarnados. Existe. Mas existe, sobretudo, uma luz brilhante que está acompanhando isso como uma necessidade do processo evolutivo. O Lísias vai explicar isso aqui. Então, o André Luiz, ele se comoveu com o locutor, se comoveu com os acontecimentos da Terra, só que ele ficou impressionado, olha aqui, com a imensidão dos serviços espirituais nos planos da vida,
que é uma coisa que ele não conhecia, ele nem imaginava, né, que existia, que existe tanta organização nos planos da vida, na sustentação da vida. E aí a gente coloca agora o ponto em duas possibilidades, em dois caminhos. O pessoal do lado de lá, que luta, que preserva a vida, que cuida dos encarnados, que tá ali fazendo este apelo comovido pela paz na terra. De duas, uma, ou eles serão atendidos e não haverá guerra, ou eles não serão atendidos. Mas existe uma contribuição, mas não o objetivo. Olha só isso. O que o pessoal ali está fazendo foi útil. Porque a guerra aconteceu. Foi útil. Foi. Não dá pra gente colocar um cisco de dúvida na importância deste amparo, na imensidão, é a palavra que ele usa, na imensidade dos serviços espirituais, da força deste amparo. É inegável a atuação. No entanto, a guerra aconteceu. A guerra aconteceu e trouxe ali, né, dor, sofrimento e crescimento, despertar espiritual, porque nenhuma dor vem sozinha. As dores sempre vêm acompanhadas de muito aprendizado, de muita expansão das nossas forças de inteligência, de amor, de perdão, de misericórdia, de sensibilidade. Todo sofrimento vem carregado disso. Agora, vamos fazer um paralelo com o nosso momento atual. A gente faz preces, né, em benefício do Brasil, em benefício da Ucrânia, da Rússia, do planeta em geral, né, o mundo vive um momento muito estranho, né? Nós estamos aí numa fase de amadurecimento espiritual muito delicada, né? Nós estamos na porta da regeneração do planeta, que envolve a regeneração das individualidades. Então é um momento muito delicado. E a gente faz preces e busca o socorro do alto. Só que muitas vezes esse socorro não vem no formato como a gente espera. Muitas vezes a gente pede a paz na terra e acontece a guerra. Muitas vezes a gente pede a paz no Brasil e acontecem perturbações, revoluções, distorções. Então, onde está o nosso eixo de equilíbrio? Onde está aqui o ponto onde a gente precisa se sustentar para enfrentar com coragem e esperança? Coragem e esperança. Quando a gente tem a atitude de coragem, a gente está com a decisão, a gente está com o olhar voltado a um enfrentamento com Jesus. E a esperança aciona a nossa fé. Tanto que o Emmanuel fala de coragem da fé. A coragem da fé é a esperança e a coragem associadas. A gente precisa lutar, mas muitas vezes o que a gente espera que seja paz não virá neste formato. Virá primeiro a luta para depois encontrarmos a possibilidade da paz. E é o que o Lísias vai falar aqui assim. O André Luiz está questionando, fala, nossa,
impressionada ali, né, com a atuação espiritual. E o Lísias fala assim: a humanidade terrestre, constituída de milhares de seres, une-se à humanidade invisível do planeta que integra bilhões de criaturas. Não seria possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos renascem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Ele está falando aqui da limitação linguística, porque a guerra era lá na Europa, mas o apelo estava aqui em português, estava aqui, girando por toda a zona terrestre, toda a zona planetária. Então falou: André, o que você tá imaginando, né? Que espíritos comuns ali se comuniquem com a força do pensamento? Não, tem barreiras psíquicas, tem limitações linguísticas. A gente precisa de situações mais complexas, né? Mais concretas, é a palavra que eu quero, travou a língua. A gente precisa de situações mais concretas para fazer troca de informações. Então, sim, é em português, e mobilizando aqui todos os nossos esforços através de um apelo linguístico e emotivo. Por quê? Porque existem bilhões de criaturas na Terra, encarnada e desencarnada, e que se unem em pensamento, em irradiações mentais. Então este apelo precisa ser construído fortemente para que alcance-nos e consiga dissolver as sombras mentais de algumas mentes ainda atuantes no mal ou invigilantes. Então é sobre isso que ele está falando. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é libertar-se, é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência. Então, gente, a guerra pode ser evitada? O mal pode ser evitado da humanidade? Existem processos, ciclos de causas e efeitos que precisam ser vividos. É o espírito de sequência que o Lísias aqui explica para o André Luiz, e o Emmanuel fala em muitas lições. A gente fica imaginando: ai, Senhor, livra a gente de tal mal. Meu amor, é como se os espíritos falassem: queridos, a gente não pode livrar, porque este mal que você produz, você precisa eliminar. Olha isso, você produziu uma sombra, não tem alguém que vem e tira a sombra. Você produziu uma sombra, você vai dissipá-la e renovar agora a sua produção. Não, esse é o espírito de sequência. Tem uma causa, tem uma consequência. Nessa consequência, eu tenho que resgatar a causa e aprender para gerar nova causa. Estranho dizer que o mal deve acontecer para que o bem seja valorizado.
Sim, estranho. Mas é isso aqui, é essa mensagem desse capítulo. Gleicinha, bom dia, Kika, amor! Porque é o espírito de sequência. Imagina que nós contaminamos o nosso vaso planetário com sombras, com sombrias interpretações, com pensamentos, com descarga energética. Nós agora estamos vivendo neste planeta sob estas sombras que precisam ser dissipadas, sendo mobilizadas pelo próprio esforço dos moradores da Terra, encarnados ou desencarnados, dissolvendo essas sombras para que a paz, a luz volte a brilhar, para que a luz se restabeleça no planeta. Nós estamos falando em sombra planetária. Aí surgem episódios impactantes como uma guerra. Uma guerra, antes de acontecer aqui, ela já acontecia lá. Por quê? Porque vão se formando correntes espirituais. Aí, olha o que o Lísias vai falar aqui. Olha o que o Lísias vai falar, porque o apelo não parava. O locutor incessantemente ficava vibrando, pedindo para o pessoal entrar em prece ou se deslocar, se pudesse, para ajudar ali nas zonas inferiores, cooperando, né, com ações. Aí o Lísias desligou o aparelho. Num dado momento ele estava comovido e choroso, ele desligou o aparelho. E aí ele falou assim: grandes abnegados os irmãos de moradia, tudo inútil, porém. Olha que forte, ele chorando, falando isso. Olha que forte isso, Gleice. Tudo inútil, porém, acentuou triste. Depois de ligeira pausa, a humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. E o André pergunta: mas não tem como evitar essa tremenda catástrofe? Olha o que Lísias fala. Infelizmente, disse em tom grave, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, nos reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério... Eu emocionei. Mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou o excesso de substância no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. E foi, a guerra aconteceu foi guerra mundial. Nutriram-se várias nações, olha a causa, gente. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade, olha o efeito, a necessidade de expelir os venenos letais. Leicinha, eu vou até ler de novo o que você colocou. Estranho dizer que o mal deve acontecer para que o bem seja valorizado. Essa é a lei de causa e efeito. A gente cria o mal. Aí o mal precisa ser eliminado, precisa ser extinto, precisa ser dissipado. Como?
Tem um versinho que fala assim, porque a gente pode questionar, fala assim, mas Deus não perdoa? Cadê Deus que não cuida disso? E aí esse espírito veio em versinho e falou assim, Deus perdoa, é verdade. A natureza, porém, devolve fatal e cega, luz e treva, mal e bem. Então, se eu cometi excessos, aqueles excessos agora fazem parte de mim. Renovação é isso, é eliminar esses excessos. Mas como é que eu acordo para os excessos? Com dor. Infelizmente, a dor é o chacoalhão da nossa necessidade de nova ação, de nova construção. A dor é o chacoalhão da renovação. Sem dor, a gente fica estagnado, a gente paralisa lá naquelas causas, né? Eu tô sempre construindo excessos com orgulho, egoísmo, vaidade, poder, domínio, maldade e nada acontece. Por quê? Porque Deus perdoa. Deus perdoa. Mas a lei devolve aquilo que eu criei. Porque está em mim. Está em mim. Sim, Gleice, a Gleice falou, somos ainda limitados e a vivência na matéria proporciona o aprimoramento do espírito. Interessante isso, né, Gleicinha? Você vê, ele chama de personalidade coletiva, porque ali não é uma individualidade, é o coletivo, é a guerra mundial, é a mentalidade coletiva sendo desperta, é o karma coletivo sendo executado. A Paty falou assim, a dor mostra o ponto onde é preciso mudar. Exatamente. A dor me fez mais próxima de Deus. Olha a Kika falando. A dor, ele é esse grande despertador. Enquanto não quebrar os ciclos, a dor se repetirá como professora. Boa, Paty, exatamente isso. Então eu tenho a causa e tenho a consequência. Quando a gente vê a consequência, a gente apela para Deus. É a hora que a gente lembra de Deus, né? A gente apela para Deus, fala, ai meu Deus, me livra disso. Ele fala, Carla, eu vou te livrar na proporção do seu aprendizado. Tem um tanto que você precisa aprender. Tem outro tanto que você precisa padecer. O que você aprender vai ser o diluente do restante. Lembram da história do braço, do sujeito que veio para perder o braço, perdeu o dedo? Então, o tanto que você aprender dilui a sua necessidade expiatória, a sua necessidade kármica. Então, aqui a guerra precisou acontecer. E veio da própria união. Veio da própria união divina a informação. Não vai ser possível evitar o impacto da guerra. Por quê? Porque as correntes estão muito fortes, formadas entre as zonas umbralinas e as mentes dos encarnados. Está muito forte essa corrente. Eles vão ter que vencê-la na dor. Na dor. Olha só, o Lísias estava tão emotivo, tão impactado, que ele deu essa notícia pro André, explicando, né, que veio da própria união divina, a necessidade de regeneração coletiva através da guerra e expelindo os venenos letais que a gente tinha acumulado com orgulho e egoísmo, que aí ele encerrou, ele demonstrando o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto. Lísias convidou-me a recolher. Ele não conseguiu continuar no assunto. Gente, o que mostra isso?
que o pessoal de lá, eles não têm... Vamos imaginar assim, que o capítulo passado, nós começamos falando isso, né? A gente não tem informações individuais sobre tudo o que acontece. E nem é para ter, nem pode ter, porque nos perturbaria. Só que o entrelaçamento do que acontece aqui na Terra e o que reverbera, né, as ressonâncias no além, no mundo espiritual, são marcantes. O pessoal de lá não está alheio ao que acontece aqui. Existe uma ligação e precisa ter, porque nós dependemos deste apoio. Você vê o pessoal da União Divina, o pessoal, desde a União Divina até o pessoal ali das cidades espirituais, né, das colônias espirituais mais próximas, ali ao umbral, as zonas inferiores, estão todas ligadas para atuar na Terra. Então existe esse vínculo, essa ligação maciça, energética, vibratória, que a gente pode chamar de berço do amor. Existe, e é a isso que a gente precisa se apegar nessa lição daqui. Por quê? Porque nós vivemos hoje exatamente isso. Deixa eu ver o que a Kika falou. Exatamente, tudo se torna mais leve depois do seu esclarecimento para nós. Meu amor, minha amada, a Paty aqui. Saber dosar a dor. Boa, Kika, saber dosar a dor. A gente dosa a dor com as interpretações, com a nossa capacidade de enfrentamento e renúncia, de coragem da fé. A dor nos evolui e nos comprova que a evolução é mesmo única. Exatamente. Única no sentido da individualidade e coletiva no sentido destes enfrentamentos que a gente deve encarar em termos de planeta, né? Hoje a guerra tá lá na Ucrânia, mas está todo o planeta envolvido, direta ou indiretamente, por meios políticos, econômicos ou por meios vibratórios. Tá todo mundo envolvido. E hoje nós vivemos situações de grande perturbação espiritual. Quando eu li isso, acho que é por isso que eu emocionei, eu fiquei imaginando as ligações umbralinas às mentes hoje de pessoas encarnadas. Tá ali, hoje a gente vê o mal muito claro em algumas situações, né, que perturba, falando, nossa, não é possível, nessas alturas do campeonato, sabe, com 2000 anos de cristianismo, as pessoas ainda tão rudes assim, né, todo o testemunho de amor, de perdão de Jesus, e as pessoas ainda chega a arrepiar, né, Kika, as pessoas tão rudes assim, enfim, emociona a gente vive isso ainda. Mas qual a nossa contribuição? Qual o nosso exemplo? Qual o nosso testemunho nesse momento? É de não deixar a peteca cair. Ai, Carla, mas eu esperava que a gente entraria numa fase melhor agora, política, econômica. Beleza, não entramos. Não tivemos esse merecimento. Não tivemos. Estamos vivendo situações complicadas, mas não pode deixar a peteca cair. Nós não podemos nos entregar. Por quê? Porque o testemunho agora é da fé, é da coragem, é do amor, é da renúncia, é da humildade. Então este é o momento, este é o aprendizado. Que Deus tire as vendas dos nossos olhos, Paty, é isso mesmo, sem perder o amor, que saibamos enxergar. Por quê? Porque a verdade liberta, a verdade não é para ser julgada, a verdade é para ser acolhida, testemunhada,
no amor, no perdão. Neste momento de transição, muitos sentimentos negativos Sanfiore, desculpe, foi errado. Se quiser escrever aqui de novo, meu amor. A Nivaldinha tá falando, precisamos passar por momentos difíceis para crescermos espiritualmente. Exato. E como é que a gente passa por este momento difícil? Tranquilos. Ai, Carla, mas tá tudo um caos. Beleza. Tá mesmo, mas esse caos é consequência de antes. Se a gente perpetuar o caos mental, a gente continua nas consequências caóticas. Então vamos renovar. Começa intimamente e leva essa ressonância da sua esperança corajosa para os círculos que você frequenta, né? A questão política me fez perder o rumo, mas vi que a peteca não pode cair. Bora! Exatamente. Bora levantar a cabeça e enfrentar este momento com o nosso melhor, com a nossa melhor atuação. Isso é testemunho da fé. Claro que vai ter lágrima, tá tendo já, muitas, né? Mas o testemunho da renovação precisa ser mais marcante. Temos que diminuir o caos vibratório, Taizinha. Exatamente, diminuir o caos vibratório que começa dentro de nós. Vibre tranquilidade. Vibre confiança no alto, se junte. Vocês viram, olha, o André se impressionou com a quantidade, com a intensidade de atuação do pessoal do lado de lá por nós. Então, vamos nos unir, vamos nos conectar a estas correntes de luz, de amor, de vibração positiva. É isso. Essa é a mensagem de hoje. E de novo, só depende de nós, Kika. Uhul! É isso! Então vamos à nossa prece, vamos ao nosso encerramento. Senhor Jesus, nosso amado e divino mestre, nosso condutor maior, nosso irmão amoroso, divino, conduze-nos, Senhor, entregamo-nos às tuas mãos amorosas, curvados, ajoelhados aos teus pés, divino mestre Jesus, para as desincumbências que nos competem neste momento. Senhor, tantas vezes rogamos-te alívio, rogamos-te eliminação da dor em nosso caminho, quando justamente, amado Mestre Jesus, aquela dor é o dissolvente divino para as correntes das nossas inferioridades pregressas. Meu Jesus, saibamos encontrar em cada lida, em cada situação, o plano do alto para a nossa libertação, para o nosso crescimento. Meu Jesus, saibamos abraçar os enfrentamentos que nos chegam, saibamos acolher as lutas e as dores, os desafios e as dificuldades que nos chegam no caminho, com a compreensão da libertação maior, com a compreensão do fortalecimento espiritual, com a compreensão do reajuste acontecendo através da eliminação da sombra e do mal que existe ainda em nós,
Meu Jesus, ajuda-nos a sustentar a força, a coragem, a determinação, a esperança, a fé, a verdade em nosso íntimo, em nossas lições, para podermos tirar os significados maiores de cada momento da nossa vida. Muito obrigada, meu Jesus, por mais este momento, por mais este dia. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Sussu, meu amor, querida, que assim seja, querida, gratidão. Kika, amada minha, que assim seja, gratidão, querida. Leonorzinha, que assim seja, amor. Silvítia, gratidão, meu amor. Anivaldinha, que assim seja, Senhor. Cleidinha, Roberta. Gleicinha, esse capítulo é muito intenso e nos traz a realidade. Obrigada pela oportunidade e ensinamentos. Eu que agradeço, meu amor. Eu que agradeço e vou sempre agradecer incansavelmente por vocês estarem comigo. Obrigada, Gleicinha. Alcineira iluminada, gratidão, meu amor. Mari querida. Darinho, irmão amado. Cleidinha Roberta, Gilson Passarini, tia Soninha, meu tesouro, obrigada tia, gratidão a todos. Emily Feroldi, obrigada amor. Julie, minha deusa amada, gratidão Ju. Milene Boutique, gratidão querida, não é Mili Boutique, olha que linda. Elaine Passoni, Emily Feroldi, tia Soninha Barriviera, que saudade que eu tava de você. Dridrica Venag, Anivaldinha, beijo meus tesouros, até amanhã fechando nossa semana e trazendo de novo mais um capítulo do Boa Nova para mexer com as fibras do nosso coração. Beijo, meus tesouros. Tchau, tchau.